Detalhe disso tudo aqui, pessoal, é que, uma vez realizada a venda ao terceiro, um cuidado muito grande tem que ser tomado, pessoal, que é com o registro. Cuidado com o registro em relação ao terceiro, pessoal. Por quê? Porque a gente sabe que na prática é muito comum na compra e venda de imóveis, a hora que vai registrar, a hora que vai fazer a escritura e registrar, se coloca valor menor do que aquilo que foi efetivamente pago para pagar menos imposto. Qual que é o problema disso, pessoal? Nessa situação aqui, o condômino pode pegar a escritura e a matrícula, que são públicos, olhar o valor que está lá registrado e falar, opa, mas espera aí, ele ofereceu para mim por 100 mil, por que está registrado por 70 aqui? Por 70 eu queria. E aí, então, com base nessa matrícula, com essa escritura, ele vai lá no judiciário, entra com uma ação de adjudicação, deposita 70 mil e pega a coisa para si. Vai adiantar condômino e terceiros alegarem que se registraram por valor menor para pagar menos imposto? Não, eles não podem fazer isso. Por quê? Porque eles vão alegar a própria torpeza e vão assumir sonegação fiscal. É prejuízo. Então, pessoal, muito cuidado com o registro numa situação dessa daqui, porque pode dar problema, tá? Beleza. Professor, como é que fica quando mais de um condômino tem o desejo de comprar essa cota aqui, pessoal? Quando mais de um condômino tem o desejo de comprar a cota, nós vamos fazer aí, na verdade, um critério de desempate. E, na verdade, pessoal, o legislador trouxe, num primeiro momento, um critério de desempate que, tecnicamente, não tem aplicabilidade prática nenhuma. Né? Que a gente vai ver agora. Quando mais de um condômino deseja a cota. Nós vamos, então, para o desempate. Quais são os critérios que o Código estabelece, pessoal? Primeiro critério. Benfeitorias mais valiosas. Primeiro critério. Mas, normalmente, pessoal, todo mundo tem a mesma benfeitoria. Era condomínio. Todos eles ratearam para fazer tudo lá. Então, não tem. Segundo. Maior quinhão. Às vezes pode acontecer, aquele que tem maior quinhão desejada em relação àquele que tem menor quinhão. Então, nessa situação de maior quinhão vai vencer. Ele que vai levar. Mas, às vezes, também são todos iguais. Então, esse critério não vai resolver. Aí, então, pessoal, nós vamos para o terceiro critério, que está lá no artigo 1322, parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum ou participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á a licitação entre estranhos e, antes de adjudicar da coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á a licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem, afinal, oferecer maior lanço, preferindo-se, em igualdade de condições, condômino ao estranho. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Leilão. E esse leilão, pessoal, ele vai funcionar em duas fases. A primeira fase vai em relação a terceiros, a segunda fase em relação a condôminos. Como é que vai funcionar, pessoal? O seguinte. Vai se estabelecer o preço de lance inicial. Preço de lance inicial, 90 mil. E vai abrir o leilão para terceiros interessados. Então vai estar lá. Nenhum terceiro se interessou, eu já vou para os condôminos. Começou a ter lance entre terceiros. Então o terceiro leva 90, 92, 94, 96, 96.500, 97, 98.500. E nenhum outro terceiro ofereceu. Fechou os lances nos terceiros por 98.500. Pessoal, feito isso, agora eu vou para a segunda fase. O lance mínimo da segunda fase é os 98.500.
500. Certo? Então veja, pessoal, eu vou abrir o leilão entre os condôminos pelo lance mínimo dado pelo terceiro, 98.500. Se nenhum condômino cobrir 98.500, não dar o lance mínimo, o terceiro leva. Um condômino falou 98.500. Eu cubro 98.500. Lance inicial, condômino tem preferência ao terceiro, o terceiro está fora. Ah, professor, mas o terceiro pode oferecer de novo outro lance? Não, não pode. O terceiro já está fora, acabou. Agora o leilão vai prosseguir em relação aos condôminos. Se nenhum outro condômino oferecer maior lanço, fechou em 98.500, condômino levou. Começou a ter lances entre os condôminos. Então, 98.500, 99.500, 101, 102, 104, 104.500, 105.000. Esse foi o maior lanço, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido para o condômino que ofereceu o maior lance. É assim que vai resolver o empate entre os condôminos. Certo, pessoal? Ok? Dúvidas? Um detalhe importante aqui, pessoal, que a gente tem que, não pode esquecer. Direito de preferência do condômino versus direito de preferência do locatário. Que na locação também tem preferência. Qual que prevalece? Simples, pessoal. Quando o condômino quer vender a cota dele, o direito de preferência que prevalece é esse aqui. Esse aqui é o primeiro. Então, primeiro vai direito de preferência para o condômino. Nenhum condômino quer. Segundo, direito de preferência para o locatário. E aí, só depois que eu vou para o terceiro. Certo, pessoal? Então, esse é um detalhe importante que a gente tem que lembrar. Então, havendo o contrato de locação, primeiro a preferência do condômino, depois a preferência do locatório e só depois eu vou para o terceiro. Tá? Beleza. Para a gente encerrar o estudo do condomínio em geral, está faltando ainda a gente ver duas coisas importantes. Condomínio necessário. Condomínio necessário. Então veja, pessoal, o condomínio necessário, como eu já disse para vocês, é aquele condomínio que é definido pela lei. Né? A lei impõe a existência desse condomínio. E, na verdade, existem muitos exemplos, pessoal. Vamos ter lá o condomínio de paredes, de cercas, muros, valas que estão na linha divisória, árvores que estão na linha divisória, tapagem em relação à linha divisória. Então, tudo, pessoal, que está na linha divisória de imóveis forma um condomínio necessário. Então, aí tem lá artigo 1297, artigo 1298, artigo 1304 ao 1307, que envolve ali direitos de vizinhança. Tá? Mas dentro desse condomínio necessário, pessoal, a gente tem algumas normas específicas que estão entre o artigo 1328 e o 1330. Todos eles, pessoal, envolvendo situações de vizinhos. Tá? Então, vamos lá. Artigo 1328 a 1330, que vai envolver aí situações de vizinhos. E, na verdade, pessoal, é uma repetição de normas no nosso código. Por quê? Porque ele já trata disso lá nos artigos dos direitos de vizinhança. Mas aqui ele dá mais uma esclarecida no negócio. Então, vamos lá. O artigo 1328. O proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação na parede, muro, vala ou cerca do vizinho, reembolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ele ocupado. Esse artigo aqui quer dizer o seguinte, pessoal. Primeiro, o vizinho que ergue o muro, ele tem o direito de cobrar metade do custo desse muro do seu outro vizinho. Direito de rateio nos custos. E se o muro já está pronto, o outro vizinho que não pagou pode exigir que ele pague
a parte dele nesse muro. O outro vizinho não pode impedir isso. Por quê, pessoal? Porque lá no direito de vizinhança, vocês vão ver que existe uma norma que fala o seguinte: se o vizinho não contribui para a construção do muro, ele não pode usar o muro da linha de divisa. Ele não pode usar o muro da linha de divisa. Então, qual que é o interesse dele de pagar o rateio da despesa do muro? Poder usar o muro. Poder usar o muro da linha de divisa. Tá? Então, aqui envolve tanto o rateio do custo de construção, quanto o rateio do custo daquele muro que já está pronto e o vizinho quer pagar a parte dele para ele poder usar o muro. Tá? Artigo 1329. Não convindo os dois no preço da obra, este será arbitrado por peritos, à expensa de ambos os confinantes. Então, se não houver um consenso sobre o valor da obra, pessoal, quanto que custou o muro, quanto que custou a cerca, quem vai decidir é um perito. O perito vai avaliar e vai decidir. E aí, pessoal, além de ter que arcar com o rateio da despesa do muro, ainda vai ter que arcar com o rateio das despesas da avaliação, que não é barato, tá? Artigo 1330, qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que pretender a divisão não pagar, e olha aí, por isso que eu falei que é importante, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer da parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Então veja, pessoal, por isso que eu falei que o artigo 1328 é importante. Se você não rateia a despesa, você não pode usar qualquer obra que está na linha divisória. É como se aquela obra que está na linha divisória fosse propriedade exclusiva do vizinho que pagou. Então, pessoal, se a muro está na linha divisória, o vizinho tem o direito a rateio. Tanto aquele que construiu, quanto aquele que não construiu. Por quê? Porque é condomínio necessário. Só que, enquanto não se pagar, não pode usar. Mas, professor, o vizinho não está querendo receber. Simples, pessoal. Você entra com uma ação para obrigar ele a receber. Então, você, tecnicamente, faz uma avaliação. Você faz uma avaliação. Vê quanto que vale aquele muro, quanto que custou aquela obra. E conseguir em juízo. Ele não quis receber, conseguir em juízo. E intima ele para receber. Feito isso, pessoal, pronto. Já cumpriu a regra do artigo 1328, tá? Por fim, pessoal, agora, sim, por fim, em derradeiro, extinção do condomínio, pessoal. Extinção do condomínio. Pessoal, vejam que o condomínio, ele pode se extinguir. Quando que ele vai se extinguir? Pessoal, simples. Quando encerra a causa dele. Encerrada a causa, encerra o condomínio. E qual que é a causa, pessoal? Várias pessoas na propriedade. Então veja, pessoal, que a causa do condomínio é que eu tenho mais de uma pessoa na propriedade. Então, encerrada essa causa, pessoal, tecnicamente também está encerrado o condomínio. E aí, então, eu posso destacar para vocês, pessoal, dentre outras hipóteses que podem acontecer, eu posso destacar para vocês 5 hipóteses de extinção. 5 hipóteses. Primeiro, divisão. Divisão da coisa comum, acabou o condomínio. Segundo, adjudicação. A um condômino. Adjudicação da coisa comum a um condômino. Terceiro, venda integral a terceiro. Tá? Quando é venda integral para um condômino, a gente chama de adjudicação. Quando é venda integral para o terceiro, a gente chama de venda integral mesmo, tá? Quarto, desapropriação. Desapropriação. E quinto, em relação a imóveis é difícil acontecer, não impossível, mas é difícil, mas em relação a móveis pode acontecer, perecimento. Perecimento. Né? Quando se trata de imóveis, principalmente. Veja, pessoal, que isso aqui é mais fácil, essas coisas aqui são mais fáceis nos condomínios voluntários e incidental. No condomínio necessário é um pouco mais complicado acontecer isso daqui, mas não é impossível, tá? Por exemplo, tenho duas propriedades diferentes, do A e do B, tem um muro na divisa.
O B compra o A. Agora o B é proprietário dos dois terrenos. Eu vou ter condomínio nesse muro de divisa? Não. Então é possível acontecer também a extinção do condomínio necessário. Em algumas situações mais específicas, mas é possível. Certo, pessoal? Com isso, então, nós encerramos o estudo do condomínio em geral. Espero que tenha aí ajudado vocês a compreender o assunto. Se restou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários ou mandar no meu direct lá no Instagram, @souprofgiva, tá aparecendo aí embaixo para vocês. Me segue lá. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, porque tudo isso ajuda bastante a gente, pessoal. Então é isso. Beijão para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.